Olá, estamos chegando com mais um Bom Astral. Hoje, no dia de Natal, preparamos um programa incrível para você assistir aí do ladinho da família, né? Você que está se preparando para logo mais receber os seus, celebrar com as pessoas que você gosta. Hoje nós vamos aqui fazer um programa que eu vou te dizer, viu? Tá uma delícia, porque daqui a pouquinho tem Thaís Pavanelli, ela que é bruxa, é apresentadora do programa Cozinha Encantada, vai dar algumas dicas para o dia de hoje, viu? Para ter boas energias aí, prosperidade para você e todos os seus. Também vamos conversar com a Sônia Beth, astróloga, também terapeuta holística, vai contar para a gente sobre o nascimento de Jesus na visão do sagrado feminino. Um bate-papo bem profundo, viu? E também vamos conversar com ela, Ana Chaves, ela é psicoterapeuta, né, neurocientista, e vai falar hoje, em especial, com aqueles que estão se sentindo sós no dia de hoje, porque de repente estão distantes da família, ou enfim, às vezes os familiares desencarnaram, ou a pessoa rompeu, né, com a família, e aí se sente só. A gente vai ressignificar a data juntos. O Bom Astral está no ar. Estamos no ar nesse programa que cai num dia bem especial, porque muita gente está celebrando aí, né, o Natal, preparando ceia para se reunir com a família, né, celebrar a data, que além de ser uma data religiosa, é uma data também de encontro, de confraternização, de passar ao lado, né, das pessoas que são especiais para a gente. Mas o fato é que muita gente não tem com quem passar a data, ou porque já perdeu a família, ou de repente porque fez uma mudança de vida e está morando em outro país, longe, distante de todo mundo, e aí essas pessoas se veem sozinhas nesse dia, que é um dia intimamente ligado à celebração em família. Então, para falar sobre esse tema, nós vamos agora fazer contato com ela diretamente de Salvador, nossa neurocientista e psicoterapeuta Ana Chaves, que tem ótimas dicas para a gente. Tudo bem, Ana? Tá me ouvindo? Tudo bem, Edu? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo Tudo por aqui. jóia. Melhor agora. Ana, essa coisa, né, da solidão, ela pega, né, no dia de hoje. Pega muito do porquê as pessoas, em termos gerais, né, elas já estão se sentindo sozinhas. O mundo ele vai caminhando, né, por um trajeto aonde a gente, através da tecnologia, a gente tem se socializado menos e tem se discutido muito no ambiente da psique humana sobre a solidão, né, que a gente vem vivendo. E a importância da gente regar a solitude, né? Que né, nas festas de fim de ano, que a gente vem falando muito disso, e hoje um dia especial, que é o dia de Natal, acentua muito, né, a diferença entre a solidão, que é aquele sentimento doloroso de desconexão, de isolamento, e a solitude, que é aquilo que a gente fala que a gente tem que regar, que a gente tem que buscar, que é estar sozinho de forma voluntária. Né? Eu gosto Uhum. de estar comigo, eu sinto prazer de estar comigo, intensificando, né, assim, nessa época do ano, a melancolia. Por quê? Porque há uma pressão social muito grande, né, por uma alegria, mas também oferece para a gente essa época do ano uma chance do autocuidado, da reconexão, da criação de novas tradições, focando assim dessa forma em relações, né, muito mais intensas, relações muito mais verdadeiras com a gente e com o próximo, em vez de buscar aquela vida perfeita que é a expectativa que as redes sociais trazem, né?
É verdade, as redes sociais acabam contribuindo muito para isso também, né, para criar ali Sim. padrões, né, acerca das principais festividades, eventos, e aí as pessoas que não se veem nesse padrão, às vezes se entristecem, né? E a gente tem que se policiar Exatamente. todo mundo para a gente não ficar sendo ditado, né, pelas redes na nossa vida, né? Exatamente, assim, você vê que há também uma a própria televisão, né, ela traz essa ideia da família confraternizando, todo mundo junto. Só que as pessoas precisam entender, você falou no início do programa daquelas pessoas que moram longe da família. Família não Uhum. necessariamente é a consanguínea. Família são pessoas que você escolhe para dividir sua vida. E tem amigos que são muito melhores do que família, né? Essa época do ano vem trazendo luzes brilhantes, vem trazendo músicas festivas, né? E os comerciais das famílias felizes, né? Que a gente fala assim, da família Uhum. Margarina, que é aquela família trocando presente em torno da mesa, uma mesa sempre farta. Então, assim, traz essa ideia, né? Que faz com que as pessoas realmente se questionem e se coloquem nesse lugar de tipo, mas por que eu não tenho? Né? Mas por que eu não fui agraciado? Mas porque a minha família não é desse jeito que está sendo apresentado para mim. E as coisas não são bem assim. Às vezes você Uhum. está com você e você está feliz também. Então é esse o olhar da solitude, né? E não da solidão. São sentimentos totalmente diferentes, apesar do nome parecido. Você acha que ajudaria a pessoa assim parar para pensar em algo que ela possa fazer de diferente nesse dia, por exemplo, mesmo que ela esteja sozinha, ela parar para preparar uma coisa especial ou comprar alguma coisa diferente para comer, né, para ela fazer o jantar dela, escolher como que ela pode lidar com o dia, assistir coisas diferenciadas, fazer uma meditação, a pessoa tentar criar uma rotina diferente, porque tem uns que falam assim, ah, nem tenho que comemorar, para mim é só um dia comum, né? E acabam ali buscando tirar o olhar disso. Você acha que ao invés de tirar, que seria legal colocar o olhar e ressignificar? Eu sempre falo assim, eu até estava falando com uma paciente minha que existe formas, né? Existe uma diretriz de como você lidar com a solidão e com a incompletude, né, dessas festas de fim de ano. Porque ela realmente traz isso, né? Ela traz assim, ah, só as pessoas que são completas que vão estar bem. E não é bem assim que as coisas funcionam. Reconheça, né? É importante que você reconheça e valide os seus sentimentos. Isso é muito importante. Por quê? Porque a pessoa, quando ela tenta se esforçar, né? Quando ela tenta focar, ficar bem, né? Com ela mesmo que seja Natal ou Ano Novo, ela pode ter sensações menos desgastantes do que reconfortante, né? Porque o que que acontece? Ela vai se permitir sentir, ela vai se permitir se conhecer. E ela pode ter nesse dia uma oportunidade, de fato, de olhar para ela e entender o que ela gosta. Seja, vamos supor, uma pessoa que mora num lugar que neva, ela sair para contemplar, né, para ver pessoas, para entender, né, o sentido real do Natal. E naquele momento as coisas vão se conectando. Às vezes você encontra pessoas que fazem o seu dia muito mais feliz. Às vezes você se encontra com você, que te faz feliz também. Eu não sei se você já teve momentos assim de você estar com você e você tá muito feliz, porque eu tenho vários Uhum. momentos assim Eu de também. estar comigo. E tá muito feliz. Então, assim, não é porque é uma data que você tem que estar cheio de gente, numa mesa rodeada de fartura. A fartura pode ser interna, a fartura pode ser de sentimentos, a fartura pode ser de amor próprio, a fartura pode ser Uhum. de conexões, desde que com a natureza, com a espiritualidade, com pessoas. Então, existem várias formas de você olhar para você diferente nesse dia. Uma outra coisa super interessante que dá para você fazer é criar novos rituais. Se você cria novos rituais para você mesmo, talvez as festas tragam para você memórias que foram dolorosas, né? Ela pode trazer
eh, dores que você tem, sombras que você tem, mas ela pode também trazer expectativas que você julgava inalcançáveis. Uhum. Né? Então, por que não criar seus próprios rituais, né? De autocuidado, de filmes, como você falou, de uma comida gostosa, né? De preparar, acender uma vela com cheiro que te traga uma boa lembrança, uma Uhum. meditação de sobre como você deseja atrair o próximo ano, né? Uma dica que eu acho fantástica, além da meditação, além de acender uma vela, escrever uma carta para você mesmo, cheia de Uhum. amor, de encorajamento, mostrando a potência que existe dentro de você. Muito legal, forte isso da carta, hein? Vale a Sim, pena a gente fazer. Agora, vale. Ana, muita gente também fica triste porque perdeu pessoas, né, que já foram Uhum. embora, fizeram a passagem e é uma ocasião, tem todo esse apelo familiar. Aí eu sei que às vezes as pessoas têm até uma vontade ali de se isolar um pouquinho ou de alguns familiares para poder relembrar aqueles que já se foram, da pessoa se emociona, fica mais sensível, mais triste. Isso também pode ser ressignificado, né? Da gente pensar dos momentos alegres e mandar luz para a pessoa, assim, luz que eu digo, não no sentido prepotente, né, que a gente é iluminado, mas luz assim de boas energias para a pessoa do Sim, outro lado, né, com toda a nossa gratidão a ela, né, desejando que ela esteja bem para quem acredita em vida após a morte, né, ou se não que ela sim. esteja bem dentro de você, para você que não acredita, né, mas através das boas recordações, porque através das recordações os nossos antepassados vivem, né? É exatamente isso, é a pessoa focar, né, nas boas lembranças. Todo mundo que passa por nossas vidas deixam rastros, deixam ensinamentos, né, que podem fazer com que a gente lembre e que a gente transmute esse sentimento do luto eterno, da tristeza eterna, por sentimentos bons. Eu costumo dar sempre o exemplo de receitas, por quê? Porque na minha família tem muitas receitinhas passadas, né? Tem Uhum. palavreados engraçados, por exemplo, que a minha avó, que desencarnou, deixou, e que às vezes, quando me vem um saudosismo, eu lembro de algo engraçado que ela me falava numa situação difícil, ou algo porque a minha avó só estudou até a quarta série, então ela falava várias palavras erradas e a gente dava risada, porque ela queria falar difícil. Então, assim, Uhum. é você tentar trazer o ensinamento, o carinho, como que aquela pessoa passou na sua vida, que ela te trouxe, né, de melhor, que você possa repetir nessa época festiva, né? De trazer alegria, de fazer uma receita gostosa, ou de um cheirinho do perfume, né? Que é gostoso, o cheirinho do café. Minha outra avó, por exemplo, ela fazia muito biscoito de polvilho no Hum. fogão a lenha. E isso me traz o cafezinho fresco na fazenda dela, com o biscoito de polvilho saindo, e ela naquela alegria. Então, a saudade acaba sendo uma coisa gostosa de sentir, né? Você olha e você fala, nossa, que gostoso, porque essa pessoa passou pela minha vida e deixou ensinamentos incríveis, passou com um rastro de amor, com um rastro de perfume, né? Uma lembrança boa, né? Não aquela coisa Hum. triste de nunca mais vou ver, porque a bem da verdade também, gente, ninguém sabe, né, o que, que vai acontecer depois, né? São muitas Sim. possibilidades, né, que as religiões, a espiritualidade aborda. Então a gente não tem por que ficar sofrendo se a gente pode parar para a gente relembrar, né, com alegria esses momentos divertidos Uhum. que nem você mencionou da sua avó tentando falar bonito. Isso é muito É, legal, né? Porque a gente dá risada, né? E pensa isso, assim, né? Através de isso. lembranças, né? É muito interessante do a gente trazer para as pessoas que estão nos assistindo que todos esses sentimentos que elas têm não são um reflexo do valor delas, né? Se sentir sozinho ou incompleto não significa que você é insuficiente ou que está errado.
Não existe nada tão certo e tão errado na vida. É apenas uma fase, um estado temporário de tempestade. E tudo bem sentir isso. O que a gente está tentando trazer para vocês é um olhar positivo, né? Para que seja importante, que você traga a importância de reconhecer o que você está sentindo e que você cuide de si mesmo com carinho e compaixão e não fique ali naquela sensação, né, que a gente fala aqui na Bahia, não sei se vocês falam, de esmurecimento, aquela Uhum. coisa de estar sempre remoendo, né, trazendo para si sentimentos negativos, quando você poderia transmutar isso e viver um momento feliz, né, trazendo uma energia de luz, de paz, de amor, de diversão para você e para todo mundo. E, gente, o fato também é que existem tantas pessoas que estão rodeadas de muita gente, mas que também se sentem sós, né, Ana? Exatamente, exatamente. É aquela solidão, né, a solidão de você estar acompanhado, mas você está sozinho. Então, isso traz uma luz muito grande, acende uma luz muito grande para que você entenda que nem sempre estar rodeado de pessoas é não se sentir sozinho. Porque quando Uhum. você está com pessoas que não te escutam, quando você está com pessoas que não se conectam com os seus valores, com sua forma de viver, com o seu jeito de olhar a vida, muitas das vezes você vai se sentir só. Em relacionamento tem muito isso, pessoas que estão acompanhadas, mas estão sozinhas. Por quê? Porque já não tem conexão, já não tem alma, já não tem sentir, já não tem aquele sentimento real eu amo a palavra conexão, né? De conectividade, aonde as Uhum. pessoas estão se enxergando de fato, porque as pessoas estão muito acostumadas a ver, a ver só. Ninguém está enxergando ninguém, ninguém está olhando no fundo da alma de ninguém. Então a gente precisa entender que a maior companhia que você tem, primeiro é de Deus, depois é a sua. Depois vêm as outras pessoas. Quando você está completo nessa conexão espiritual e com você, ninguém vai te pegar. É aquela história da ferida, né? Quando você tá com uma ferida que ela tá aberta e alguém toca, ela vai doer. Mas quando essa Uhum. ferida ela tá de fato cicatrizada e alguém toca, você fala já não dói mais. Assim Uhum. é a solidão, assim são as dores emocionais. Então você precisa estar forte com você, com a sua espiritualidade, completo com você. Quando você se basta, o mundo vai entender isso e você vai se conectar com as pessoas certas para te fazerem felizes. É isso aí, muito legal essa questão da gente trabalhar nessa conexão com a gente mesmo, né? Que é a solitude, que nem você falou, né? Que tem muitos momentos que você está sozinha, consigo mesma, e eu também, Sim. quando eu faço isso, na verdade, são os momentos que eu mais sinto aqueles surtos de criatividade, aqueles lampejos de ter ideias, né? Eu adoro ir no shopping e sentar sozinho, tomar um cafezinho, sozinho. Aí quem está vindo de fora pode falar, nossa, mas que solidão, né? Ou lá o rapaz sozinho, novo, mas eu adoro fazer isso, porque eu acho que é um momento para a gente organizar as nossas ideias, para você parar, pensar sobre a vida, né? Quem vive também num ritmo muito ali de correria o tempo todo, né? Você se presentear, se permitir, né? Dar essa pausa e parar para organizar suas ideias, para colher novas ideias. Ah, eu acho tão gostoso, né? É E muito também acho que gostoso, não é uma prática que contribui para a muito gente gostoso. cultivar, né, a solitude, Sim. cada um dentro do que gosta, ter pequenos momentos assim consigo mesmo, né? É muito importante, e é isso que nesse ritmo automático e frenético da vida atual, a gente vem perdendo essa conectividade com a gente. A gente já não consegue mais se ouvir, né? Eu Uhum. tenho, assim, a meditação traz muito um olhar para dentro, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade de meditar. E eu sempre, mesmo a gente explicando, tem pessoas que têm dificuldade, né, por vários aspectos que eu sempre falo, eu falo, a meditação não é necessariamente sentar como a gente vê as fotos, colocar a mãozinha e ficar ali totalmente desconectado. A meditação, ela é um olhar para dentro. Um olhar para dentro como? Eu, por exemplo, que moro aqui do lado da praia. Do lado da praia, você fecha os olhos,
ouve o vento, ouve os pássaros, ouve o barulho do mar, você já está meditando. Não Uhum. necessariamente você precisa aquela coisa de sair do corpo, né? Ficar ali sem pensar em nada para poder estar meditando, para poder estar olhando para dentro de você. É muito importante que a gente aprenda, né, a olhar, porque o olhar para fora, ele já está automático e ele está muito míope. O olhar para fora, a gente não está olhando nem para dentro e nem para fora, viu, do direito. A gente está olhando para fora de forma automática, que a gente não lembra nem do que o que a gente almoçou ontem, o que a gente vestiu. Muitas vezes, muitas das coisas que a gente fez, a gente não lembra. E Uhum. quando a gente fala de olhar para dentro, o desafio fica mais gigantesco ainda. Então, eu sempre falo, tem dificuldade, coloca uma venda nos olhos, né? Coloca uma venda nos olhos bem escura, senta num lugar que seja agradável o cheiro, que seja agradável a brisa do vento e fica ali. Vá se Uhum. permitindo o pensamento deixar vir, deixar ir. Vá agradecendo por tudo da sua vida. Se conecta com uma oração. Não é uma oração decorada, é uma oração de gratidão, de amor, de olhar para você com um olhar de paixão, com um olhar de alguém que é agraciado. E aí você vai vendo que os insights vão vindo, que Uhum. você Boa. vai tendo um olhar para você diferenciado, que você vai entendendo melhor os limites que te fazem felizes. Então, assim, é o dialogar com você de fato. Ah, não consigo de jeito nenhum. Escreva. Uhum. Escreva. Escrever é excelente, como eu falei anteriormente. Fazer uma carta para você e agradecer pela potência que existe em você e o poder que existe. Então, assim, existem muitas ferramentas que a gente pode usar para a gente se reconectar com a gente e ter um olhar de solitude mais amoroso e feliz. Agora, Ana, primeiramente eu quero assim agradecer a você por ter estado conosco, né, aí nesse ano de 2025 e muitos meses Eu que aí que a gente teve agradeço. junto, né? Foi um ganho para o programa muito grande, porque as reflexões que você trouxe são de sumo valor, né? Elas agregam muito a nossa vida. Estaremos juntos, né? Se assim o Uhum. universo quiser, né? No próximo Amém. ano, vai ser uma alegria. Mas estamos nesse que é o nosso último juntos nesse ano. Então, Isso. eu queria aproveitar e que você desse alguma dica também relativa ao Hum. ano novo, porque bate uma ansiedade, né, muito grande em relação ao que vem por aí, né, nas pessoas, ao mesmo Sim. tempo uma cobrança, né, uma preocupação, uma autocobrança. Como que a gente pode fazer para a gente começar a dar os primeiros passos em 2026 de uma forma saudável? Olha, em primeiro lugar, lembre-se, a solidão ela pode ser uma oportunidade de autoconexão. Uhum. Ela pode te trazer a um momento de se conectar com você, que é o ser mais importante que existe aqui na Terra. Use esse tempo para se entender melhor, para refletir sobre o que de fato você deseja para o ano que está por vir e para se cuidar, para olhar para si com mais amor, olhar para si com mais cuidado. Nesse ano, o que eu desejo que você veja de fato, né, e que na virada do ano é que você respeite o seu ritmo, porque muitas doenças como o burnout têm acontecido porque as pessoas não estão mais se respeitando. Você não precisa estar bem. Você não precisa ter essa obrigatoriedade só porque é uma data festiva, só porque está tendo uma virada de calendário. Se dê o direito de viver as emoções no seu tempo. Tenha paciência, cuide de você. Não há uma folha da árvore que caia sem autorização de Deus. Se permita sonhar, porque a pessoa que não sonha, eu acho que ela já deixou de existir. Então, faça o que o seu coração vibre, né, neste ano. O nosso coração, ele fala com a gente, ele se Uhum. aperta quando é algo que não é para o nosso bem.
e ele bate palmas e ele brilha quando é para o nosso bem, né? Para a nossa evolução. E mesmo nos momentos de solitude, sonhar pode ser um ato de esperança e de amor próprio. Muito obrigado, viu, Ana, por todos os Aí eu que toques, agradeço, né? é uma honra estar falando com você Reflexões. sempre. E, gente, eu também quero lembrá-los que a Ana, ela atende as pessoas em particular e as ajuda muito, tá? Guiando-as, né? Em torno dos seus conflitos, de como encontrar aí, né, a saída dos nossos labirintos internos. E aí, para você saber mais, né, sobre como você pode agendar uma sessão com ela, eu te convido a segui-la lá no Instagram, tá? Se você ainda não está seguindo, vai lá. É o @oficialanachaves. Lá tem o WhatsApp também, né, Ana? Sim, tem tudo, mas pode falar no inbox que minha equipe responde tranquilamente. E você também vai dar palestras agora no próximo ano, É, mentorias, como que agora tá? as agendas já fecharam, né? Agora a gente está no Uhum. fechamento das palestras do ano que vem. Então, perfeito, gente. Precisando aí, né, de um toque dela que é neurocientista, psicoterapeuta, para abordar vários temas que pode ser também num contexto corporativo, motivacional, né, em relação a empresas também, o mundo corporativo, o trabalho com mulheres, tudo isso, né, Ana? Tem uma gama, né, de assuntos que você Sim, aborda. uma gama de assuntos que eu abordo. Ai, um É isso aí. guarda-chuva do. Isso aí. Muitíssimo obrigado, viu, minha amiga? Estaremos Ai, juntos aí em obrigada, breve. Du. E a todos um Feliz Natal. Para você também um abraço forte em você e na sua família, né? Que seja um momento aí de muita paz e alegria Amém. também, certo? Amém. Gratidão Um para sua beijo, família também. Ana. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Gente, é isso. Não é porque você está sozinho, de repente, no dia de hoje, tem que ser um dia de tristeza. Que nada. Escolha uma série gostosa para assistir. Acenda sua velhinha para os seus ancestrais, né? Pedindo que eles estejam bem olhando por você, né? Da onde eles estão. Coma alguma coisa bem gostosa. Faça um autocuidado, né? O dia, sei lá, para você se cuidar, cuidar do corpo, da pele, da aparência, né, da aparência, se colocar em dia consigo mesmo, cuidar da casa, né, organizar as ideias, aproveite para isso. Bom, o nosso programa hoje está trazendo muita coisa legal. Já já vamos bater um papo com a Thaís Pavanelli, ela que é sacerdotisa, bruxa também. Vamos falar um pouco, né, de como os pagãos, o pessoal que gosta de Wicca, bruxaria, pode celebrar, né, essa ocasião, né, que é uma celebração cristã, né, a gente sabe, mas o que, que a data tem, né, que de repente se originou de antigos costumes pagãos e como que os pagãos podem também, né, celebrar o dia de hoje, porque eu acho que o Natal ele fala muito de união familiar, fala de paz. Isso, gente, é bem-vindo para todos nós, independente da nossa religiosidade. Ela também vai dar uns toques para você montar a mesa de Natal, tá? E ainda hoje tem a Sônia Beth com a gente, astróloga, falando sobre o nascimento de Jesus na perspectiva do sagrado feminino. Tudo isso já já. O intervalo é bem rapidinho e a gente já volta.